Boa noite a todos. Está bom o som assim? Todo mundo me escuta? Nós vamos precisar hoje de um pouco da atenção de vocês, porque o tema não é muito fácil. E ótimo, aí ficou bom. Muito obrigado, Gênero, grande trabalhador, para que esse evento pudesse ser realizado, aos amigos do SESC, do INAP, dos serviços do Sindicato do Comércio Varejista, aqui de Araçatuba, e a garotada que eu estou vendo aí, do Colégio Salesiano, que está colaborando para transmitir para a internet e no Twitter. Então, vamos começar, porque o tempo está correndo. Esses são os meus livros: Colônia Capela, Universo Profundo, UFO, Fenômeno de Contato, Um Vermelho Encarnado no Céu, e Lentulus, Encarnações de Emmanuel. Esse aqui é um livro exclusivamente espírita. Esses outros aqui, todos têm a ver com ufologia. O tema de hoje nosso está inserido nesse livro aqui, Os Escolhidos. Nós pensamos um capítulo e vamos falar dele a partir de agora. A réplica de Arecibo. O plano da palestra é de 45 minutos em telas de PowerPoint como essa. Depois nós vamos fazer uma parada, vamos assistir um filme de 10 minutos que ilustra um pouco aquilo que eu falar aqui na frente. Depois, então, do filme, nós retornamos e tem um fechamento de cerca de uns 10 minutos. Perguntas no final. Inglaterra, final dos anos 70, 1978, 1979, começaram a surgir na Inglaterra uns círculos, umas marcas nas plantações, como essa que nós estamos vendo aqui. Surgiam da noite para o dia. Na tardezinha, não tinha nada na plantação. Estava íntegra. Na manhã do dia seguinte, tinha um fenômeno como esse. Uma marca na plantação. Começaram singelas. Depois foram se tornando mais sofisticadas. Um círculo, dois círculos, em fila, ao redor um do outro, e foram formando desenhos geométricos. No começo ninguém sabia o que era, e era preciso estudar. Observem só o fenômeno. A planta está dobrada para um lado aqui, para o outro lado aqui, para cima, aqui forma como se tivesse batido um vento, né? E formando uma bacia. E na borda, a planta está totalmente íntegra. Observe mais aqui em cima, tem um casal observando um outro círculo semelhante a esse aqui. Era preciso estudar mais isso, porque o fenômeno, ninguém observava isso ser formado. Entretanto, quando chegava de manhã, ele estava formado. Então, esse senhor aqui foi chamado, em agosto de 1980, em Westbury, na Inglaterra. Esse especialista em manifestações atmosféricas, o Terence Midden, ele foi chamado a observar 3 círculos de 20 metros de diâmetro cada um. Então ele trouxe a sua equipe e começou a fazer a investigação. Tirou uma série de fotografias. Observe aqui como, quem está lá no fundo talvez não enxergue, mas aqui, olha, observe como estava tramada, observe como estava dobrada a plantação. Subiram em escada, conversaram com as pessoas, os donos da plantação, com testemunhas, ninguém viu acontecer absolutamente nada. Entretanto, no dia seguinte, a plantação estava dessa maneira. Então, ele, como era especialista em manifestações atmosféricas, ele levantou a hipótese de que foi chamado depois de teoria do vórtice plasmático. Ele disse o seguinte, que aquilo lá era formado por ventos. Era a ação do vento que estava formando aquilo. Tem o vento de inverno, que ele sopra de baixo para cima.
E tem o vento de verão, que é de cima para baixo, nesse sentido aqui, e estaria formando isso. Do ponto de vista dele, eram os ventos de verão que estavam formando aquilo. Só que ainda era teoria, precisava observar aquilo na prática. Aí, na prática foi observado isso. Esses são os ventos de verão. Causam uma verdadeira devastação na plantação e não forma círculo. É alguma coisa totalmente irregular. Então, a teoria do vórtice plasmático para a formação dos círculos e daqueles desenhos, ela foi deixada de lado. Então, alguém falou assim, bom, então isso aqui é uma fraude. Alguém está fazendo esses círculos, esses desenhos da plantação. E, de fato, surgiu esses dois senhores aqui, com 60 anos cada um. Eles vieram a público em 1991, Doug e Dave, e anunciaram que desde 1978, há 13 anos, eles estavam fazendo aqueles círculos. E falaram isso para a BBC de Londres. A BBC chamou eles então e falou, bom, então vocês façam uma demonstração. Só que muita gente estranhou, porque o fenômeno não estava restrito ali na localidade onde eles moravam, mas estava distribuído, pulverizado na Inglaterra toda, na Itália, na Áustria, e alguns países da Europa. Mas, de qualquer maneira, eles foram fazer o experimento. Vejam só, depois de 2 horas de trabalho, eles estavam completamente extenuados, não aguentavam mais, pararam para descansar. E depois de um dia inteiro de trabalho, eles fizeram isso aqui. Observe a irregularidade dessa ponta a essa ponta, e essa ponta a essa ponta. Uma larga, outra estreita. Diferente deste aqui, por exemplo, que é considerado um círculo verdadeiro. Observe como são as formas. O outro círculo que é considerado verdadeiro é esse aqui, olha, que ocorreu em agosto de 2001 na localidade de Milk Hill. Esse círculo, que muita gente aí atrás não está vendo, depois ele vai aparecer inteiro, tem 409 círculos. É uma formação de 600 metros quadrados. Desta ponta até a outra ponta, de uma ponta a outra, ele tem 1 quilômetro. 1 quilômetro de diâmetro. Como tem 400, o agrogrifo tem 409 círculos, se nós pegarmos o tempo em que isso aqui foi feito, na noite do dia seguinte, no anoitecer, não tinha nada. Na manhã, tinha essa formação. Uma noite de verão na Inglaterra, são cerca de 7 horas. 7 horas vezes 60 minutos, nós chegamos à conclusão que durante a noite tem 420 minutos. Como tinha 409 círculos, se nós dividirmos, vamos chegar à conclusão de que cada círculo foi feito em 1 minuto e 2 segundos. O tempo que eu estou falando aqui já teriam feito 10. Era algo fantástico. Observe só, aqui tem uma pessoa, olha, difícil de ver. A tomada aérea é muito alta, para pegar isso aqui inteiro, 1 quilômetro. Observe aqui embaixo, quem está conseguindo ver, aqui é um detalhe da formação, e aqui nós temos um detalhe de um dos círculos. Algo verdadeiramente fantástico, que não se explicava com aquilo que houvera declarado o Doug e o Dave. Eles não fariam isso, do dia para a noite. Os círculos verdadeiros, eles têm 2 características. Observe aqui nessa setinha, ele fica queimado. E aqui tem o detalhe maior. Observe, dentro do círculo, o nó fica estourado. Nesse caso aqui, houve uma queima de 5 milímetros. É que na parte do nó, onde passa a seiva, existe uma concentração maior de líquido. E se chegou à conclusão, examinando em testes de laboratório, que se obteve uma queima semelhante aplicando micro-ondas. Então se chegou à conclusão de que um calor tipo micro-ondas estaria deformando esses caules.
Mas esse não é o objetivo da nossa palestra hoje. Porque a réplica de Arecibo tinha essa outra característica aqui, olha. Ela não estava queimada, mas ela estava dobrada sem rachar. Observe isso aqui, olha, é um caule de canola. A canola é uma planta que tem um dedão de grossura e ela não está quebrada, está dobrada. Olha a característica. Nós vamos falar desse fenômeno. Em agosto do ano 2000, apareceu em Chilbolton, na Inglaterra, na frente desse radiotelescópio, aqui, esse desenho. Ele foi chamado de a flor, porque é parecido com uma flor. Mas ele ficou sem ser entendido durante um ano, quando chegou o desenho de a réplica nesse mesmo local, em frente ao radiotelescópio. No dia 14 de agosto de 2001, um ano depois de aparecer a flor, surgiu justamente em frente, novamente, do radiotelescópio, do dia para a noite, sem que ninguém tivesse visto nada, essa figura. No detalhe, ela está aqui. Quem está no chão não consegue identificar que é uma face. Só consegue identificar quem está numa vista aérea, ou a bordo de um helicóptero, ou de um avião. Aqui nós temos o detalhe, observe como as plantas estão... Parece que tem um efeito tipo enceradeira. No dia 14 de agosto surgiu a face. 5 dias depois, no dia 19 de agosto de 2001, apareceu isso aqui, olha, que foi chamado de o diagrama, a réplica de Arecibo. É uma formação com 28 metros de largura e 68 de comprimento, bem em frente ao radiotelescópio, na Inglaterra, Hampshire, Observatório Radiotelescópio de Chilbolton. Observe que aqui, olha, no radiotelescópio tem cerca, e tem cercas também ao longo de todo esse perímetro aqui, olha. Tudo muito bem cercado, muito bem seguro, muito bem vigiado. Tem guardas aí. Você não fica solto, não fica à vontade. O desenho, aquele desenho que apareceu é esse, na plantação. Veja só o detalhe. Não se observa, ninguém consegue identificar nada se estiver a pé, mas numa tomada aérea consegue identificar isso. Olha a trama na plantação. Aqui nós temos o detalhe. Uma série de pesquisas começaram a ser feitas. A conclusão das pesquisas, elas podem ser resumidas da seguinte maneira. A formação eram desenhos complexos, em ângulos retos, ou seja, ficava a planta na vertical e depois na horizontal, sem quebrar embaixo. Tinha uma dobra de 90 graus. 2. O agroglifo, os desenhos todos, foram feitos numa curta noite de verão, em 7 horas. No anoitecer não tinha nada. Na manhã seguinte tinha o desenho. À noite ali, todo mundo conhece, não é iluminado. A gente sabe onde não existe iluminação nesses campos plantados, é tudo muito escuro. Não havia luz, senão a luz da lua. Calculou-se que para fazer 800 ângulos conjuntos, como aqueles que apareceram aqui, olha, aqui é uma peça, aqui um outro desenho, 1, 2, tinha 800 como esse. Para se fazer 800 com ângulo reto e com precisão, com a precisão que foi feita, que depois deu para se identificar e se fazer a interpretação daquilo que tinha sido colocado na plantação, havia somente uma chance em 200 milhões. Quinto, alguém pensou assim, bom, então vamos ver, será que uma equipe de pessoas teria capacidade de fazer? Se treinasse uma equipe de pessoas num campo semelhante, durante vários dias, uma equipe de 6 pessoas, eles conseguiriam fazer algo mais ou menos parecido no tempo de 31 horas de trabalho, mas
à luz do dia e se tivesse todos os recursos à mão. Ocorre que isso foi feito durante 7 horas à noite e a pessoa, se é que foi feito por uma pessoa ou por uma equipe, não tinha tudo isso que essa equipe aqui teria à disposição. 6. Se fosse feito à noite, por uma equipe grande de pessoas, o campo de trigo teria de estar todo iluminado. E, nessa condição, despertaria a atenção de todos os seguranças, de todos os astrônomos, de todos os serviçais ali do radiotelescópio, coisa que não aconteceu. Nenhum dos trabalhadores viu absolutamente nada. O doutor Darcy Lade, diretor do observatório, veio a público, deu entrevista na televisão. O que ele falou? Ele afastou a chance de qualquer fraude. Ele disse, o campo é fechado. E realmente era, tem cerca. Difícil acesso, cerca alta. Com muitos guardas. Tem guarda que vigiava todo o perímetro. E dotado de câmeras filmadoras. Ou seja, tinha câmeras filmadoras dessas como se tem nos prédios. Então tinha lá uma salinha de circuito fechado de televisão, um guarda ali monitorando, com câmeras em todo o perímetro, observando o que estava acontecendo em cada lugar. Se entrasse alguém lá dentro, teria que ser visto. Então, o fenômeno parece que ocorreu de cima, porque na volta de todo o perímetro, as câmeras não captaram nada. O desenho na plantação foi esse aqui. Depois de uma série de fotografias aéreas, foi possível se chegar a esse desenho daquilo que ocorreu em Chilbolton. Então, se comparou com aquilo que o homem tinha mandado de Arecibo, que é esse desenho aqui. Quando aqui tem um homem, aqui tinha uma figura totalmente estranha. E nós vamos estudar um pouquinho essa mensagem de Arecibo para tentar entender essa suposta comunicação alienígena que ocorreu em Chilbolton. Esse é o radiotelescópio de Arecibo, que fica em Porto Rico. Em 16 de novembro de 1974, os astrônomos Frank Drake e Carl Sagan, ambos da Universidade de Cornell, o Frank Drake era diretor do observatório também. Eles mandaram um alô da Terra aos ETs. Isso porque eles acharam que tem ETs. O Frank Drake havia feito uma equação em que ele chegou à conclusão do seguinte, considerando todas as variáveis. A ideia dele era fazer o seguinte, de um ponto de vista bem pé no chão, científico, o máximo possível, conseguir chegar a um número de civilizações, das civilizações existentes no universo. Tecnologicamente avançada, assim como a gente, ou superior. Ele chegou à conclusão, depois de fazer todos os cálculos, que deve existir pelo menos, na pior das hipóteses, uma civilização em cada 10 galáxias. Na pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses, 100 milhões de civilizações em uma só galáxia. Estudando especificamente a Via Láctea, que é onde nós estamos, ele chegou à conclusão pessimista de que deve existir 10 mil civilizações semelhantes à nossa. Então, em razão desses cálculos de probabilidade que foram feitos pelos astrônomos, eles resolveram fazer essa mensagem e mandar para o espaço. Então, eles chegaram à conclusão de que nesse aglomerado de M13, que fica na constelação de Hércules, com uma quantidade de 300 mil estrelas, distantes 25 mil anos-luz, aqui do nosso sistema, que aqui haveria maior chance, porque tem estrelas aqui semelhantes ao nosso Sol.
Então ficaria mais fácil de ter surgido uma vida assim, semelhante à nossa. Apontaram as antenas e durante 3 dias, e depois repetiram diversos outros dias, uma série de informações via rádio. O que a gente precisa destacar é que a informação enviada via rádio, ela não é assim como a gente ligar um rádio e escutar em casa. São em forma de ondas de corrente positiva e de corrente negativa. São impulsos de corrente. Mais ou menos assim. Se a gente quiser mandar o número 7, por exemplo, que isso aqui seria o trem inteiro. O número 7 é composto de os 4 primeiros vagões aqui desse trem, positivo, 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 depois os 4 outros, negativo, negativo, negativo. Esses 8 códigos, esses 8 impulsos de corrente vão formar o número 7. Se a gente soltar esse trenzinho aqui na estação Araçatuba para São Paulo, o chefe da estação lá de São Paulo vai saber que isso aqui é o número 7. Se for para a estação Japão, também vai saber que é o número 7. Se for para a estação Lua, se tiver um astronauta lá, ele também vai saber que é o número 7. Se for para Marte, também saberia. Se for para as Pleiades, o pleidiano tem condições, através de códigos binários, teria condições, considerando os códigos binários, de identificar que isso aqui é o número 7. Se considera que a linguagem matemática seja de conhecimento universal. É diferente da gente falar, da língua falada. Isso é fácil de entender pelo seguinte: se nós vamos a um outro país e queremos almoçar, a gente vai num restaurante, mas não entende nada da língua do país, você abre lá o cardápio e não sabe o que vai comer, mesmo lendo, porque você não sabe ler o que está escrito, está numa outra língua. Mas quanto custa, você sabe. Se está escrito 10, você sabe que é 10, se é 20, é 20. Então, a linguagem matemática aqui na Terra, ela é conhecida mais facilmente pelos povos. E, em razão dessa facilidade, se supõe que uma informação matemática seja mais fácil de um ser alienígena interpretar. Aquilo que era sinal positivo, nessa escrita de números binários, virou o número 1. Aquilo que era sinal negativo, virou aqui 0. Essa foi a mensagem enviada, códigos negativos e positivos, que viraram 1 e 0. Foram mandados 1.679 impulsos de códigos positivos e negativos, que viraram: o positivo virou o número 1 e o negativo virou 0 aqui. Esse 1.679 é o número primo, e ele é obtido pela multiplicação de 2 outros números primos, que é o 73 e o 23. Isso é para dar uma lógica à entidade que receber a mensagem distante, de fazer certos raciocínios. Então, se ele pegar o 73 e pegar esta mensagem aqui e repartir em 73 linhas, olha, 1, 2, 3, e vai indo, 4, 5, 6, 73. E se pegar 23 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 23. Ele vai obter este desenho aqui. E se neste desenho ele realçar o número 1, tudo aquilo que é corrente positiva, fizer um desenhinho, realçar, pintar, ele vai obter isso. Olha, só sobra 0 agora. Só sobra 0, o 1 está pintado. Então, o que é que se tem aqui? Além da escrita binária, que é esta, se tem também o desenho. E quando a gente pega os números binários e associa com esse desenho, a gente obtém o significado da mensagem. Isso tudo foi idealizado pelos astrônomos, pois eles fizeram um teste para saber se a mensagem que eles idealizaram, se ela seria interpretada aqui na Terra.
Deram para 10 pessoas, 2 conseguiram decifrar. Já é o suficiente. Porque se supõe que o alienígena também decifraria. A primeira parte da mensagem de Arecibo é esta. Ela está aqui. Atenção aqui, ninguém vai sair especialista em códigos binários, mas pelo menos vai dar para entender no geral. Nós isolamos a primeira parte aqui, é esta. E pegamos essa primeira parte, ampliamos aqui para explicar melhor. Só que invertemos. O que era 2 aqui, olha, ficou aqui no começo, isso estava no fim. O que estava aqui no começo, nós jogamos lá para o fim. A minha ideia aqui foi fazer esses números crescentes, olha, 1, 2, 3 até 10. Como é que o alienígena interpretaria isso? Está lembrado daquele trenzinho que tinha códigos positivos e negativos, e daquela tabela? Ela está aqui, olha. Esse aqui é o 1, aqui branquinho, branquinho, é o número 1, está aqui, ó. 1, 1, 0 e 0, 0 e 0. Então, quando o alienígena olhar naquela figura escrita, ele vai encontrar 0, 0, 1, 1, e com aquele desenho que nós fizemos, ele vai encontrar marquinha branca, branca e preta, ele vai falar assim, bom, isso aqui é o número 1. Esse outro desenho, marca branca, escura, equivalente a 1, 0, 1, 0, em códigos binários, ele é igual ao número 2. E assim por diante. Aí nós temos o 3, esse desenho é o número 3, esse desenho é o número 5, e nós vamos até o número 10. Qual é o objetivo disso, dos cientistas? Eles quiseram dar para o alienígena um padrão, para que ele pudesse entender a mensagem que seria mandada daqui para frente. É uma maneira de decodificar a mensagem. Toda vez que vê um desenho assim, equivale ao número 1. Toda vez que vê uma escrita binária assim, equivale ao número 1. Fica mais fácil de interpretar a mensagem. Então, essa primeira parte é só uma representação binária dos números de 1 a 10, com um desenho correspondente, para que o ET tivesse mais facilidade de interpretar a nossa mensagem. A parte 2 é esta daqui. Nós isolamos a parte 2 e invertemos ela, colocamos aqui. Aqui volta novamente o número 1. Número 1. E aqui o código binário correspondente. E sempre dessa maneira, código binário e desenho, se chega aos números 1, 6, 7, 8 e 15. O que é isso? Aí nós trazemos ele aqui para baixo. O pessoal aí de trás tem dificuldade de ver. Isso aqui é o número atômico. Nós sabemos que os elementos de mundos tridimensionais, eles existem aqui na Terra e se repetem em qualquer lugar do espaço. O hidrogênio daqui, ele tem o número atômico, ou seja, o número de prótons no núcleo de um átomo é 1. É tanto aqui quanto na Lua, quanto nas Pleiades. Isso aqui equivale ao oxigênio. O número 6 equivale ao carbono. O número 7 é o nitrogênio. O número 8 é o oxigênio. E o número 15 é o fósforo. Então, nesta mensagem aqui, nós estamos dizendo para o alienígena, quando ele compara com outras partes aqui do diagrama, ele vai falar, isso aqui são os elementos que compõem a vida na Terra. Todo ser vivo tem isso. Hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo. A terceira parte da mensagem de Arecibo diz respeito à fórmula dos açúcares e 4 nucleotídeos que constituem as diferentes moléculas do DNA. Isso fomos nós que fizemos, para o alienígena decifrar. Essa parte aqui, olha, amarelinha, ela é composta de um fosfato, de uma pentose, que é o ácido desoxirribonucleico, e de uma base nitrogenada, que é a adenina. Ela se repete aqui, olha, a pentose e o fosfato se repete aqui embaixo e se repete aqui. A diferença está nesses 4 aqui do meio, que o alienígena consegue interpretar aqui como C5, H4, N5, de acordo com aqueles números binários,
e chega à conclusão de que isso aqui é adenina. Depois, num outro nucleotídeo, se substitui a adenina pela timina, no outro pela citosina, no outro pela guanina. E aqui nós temos 4 moléculas do DNA. Então, a nossa vida é formada, eles já receberam a informação de como a vida é formada na Terra, e agora das moléculas de DNA. A quarta parte da mensagem de Arecibo é esta daqui, que nós isolamos e ampliamos aqui. A coluna do meio, pelos códigos binários, de acordo com o desenho, é o número de nucleotídeos existente no genoma humano, que é de 4,2 bilhões. E isso aqui que nós estamos vendo do lado é a composição da dupla hélice do DNA. Também está em códigos binários. Então, ele mostrou a vida, mostrou as moléculas do DNA, mostrou os nucleotídeos e mostrou a dupla hélice do DNA e que terminou na cabeça aqui do homem. Então, a quinta parte, nós estamos isolando ela aqui e ampliando. Aqui nós temos o homem, que é o ser inteligente existente no planeta. Mas que planeta? Essa informação vem na sexta parte, que nós vamos ver ainda lá embaixo. Nesta parte, na quinta parte, é mostrado que a altura do homem é de 1,76 m, decifrando esses números binários aqui, esse desenho. E nessa parte aqui, olha, tem a população da Terra em 1974, estimada em 4,3 bilhões de habitantes, e tem também o comprimento da onda da mensagem, que era de 12,6 centímetros, para que o alienígena pudesse utilizar isso e nos mandar a mensagem de retorno. Na sexta parte, é esta, isolamos aqui e ampliamos. Aqui está mostrando o nosso sistema solar, para que o alienígena pudesse identificar onde é que nós estamos. Apontamos lá para M13, ele tem que saber que veio da Terra. Então, examinando a mensagem, ele vai dizer assim, olha, isso aqui é o Sol, aqui nós temos Mercúrio, Vênus, a Terra está deslocada em direção aos pés do homem. Observe aqui. Isso para indicar o local onde ele vive. Depois nós temos Marte, depois os 4 planetas gasosos, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, e um planeta rochoso, Plutão, que naquela época ainda não era um planeta não, e foi considerado dessa maneira. Ou seja, mostramos claramente onde é que nós estamos. E finalmente na parte 7 tem aqui um arco do radiotelescópio de Arecibo, que mandou a mensagem para o espaço, com algumas informações técnicas a respeito dele, como, por exemplo, o diâmetro de 306 metros. Essa foi a mensagem que nós mandamos. Agora, nós precisamos entender um pouco aquilo que nós recebemos, que não foi lá em Arecibo, foi em Shibbleton, na Inglaterra. A mensagem de Arecibo é essa. Então, conhecendo bem a nossa, agora a gente precisa entender a deles, que foi parar lá no campo de trigo da Inglaterra. A parte primeira não teve modificação nenhuma, que diz respeito a como se ler os códigos binários. Ele está dizendo assim, olha, leiam os códigos binários da mesma forma com que vocês fizeram. Não tem alteração nenhuma, não fez alteração nenhuma. Entretanto, aqui nos componentes da vida, que para nós a vida é composta por hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio e fósforo, o alienígena repetiu esses elementos, esses 5, e acrescentou mais um, o silício 14. Ele está dizendo, na nossa vida aqui, é composta também de silício. Além de todas essas existentes na Terra, tem também o silício. Não apontou nada na parte terceira relativa às moléculas de DNA. Mas, no número de nucleotídeos, que é aqui, olha, tem uma pequena diferença, bem aqui, enquanto que aqui tem
tem um preto, aqui não tem nada. Então tem uma pequena diferença nos nucleotídeos. A dupla hélice nossa, uma, duas. A deles tem, além de uma, tem aqui uma representação dupla, provavelmente em razão do silício, que conforme foi observado depois, em acoplamentos feitos em computador, se chegou à conclusão que o silício ele pode acoplar com o fósforo. Ele dá acoplamento. E isso aqui é que teria gerado uma terceira hélice. A forma física do alienígena, quando a gente compara esse alienígena com o homem, observe só que é totalmente diferente. A criatura tem uma cabeça volumosa, tem um corpo pequeno, braço pequeno e perna pequena. Enquanto o homem tem uma altura média de 1,76 m, o alienígena informou aqui nessa parte que a altura dele é de 1 metro. A população da Terra, que era de 4,3, ele diz que a dele é de 12,7 bilhões, com essa informação aqui. 3 vezes maior que a nossa. O sistema solar nosso, que é desta maneira, o dele é um pouco diferente. Ele está dizendo o seguinte, olha aqui, o Sol é menor que o nosso. Talvez de menos potência, talvez mais antigo. Tem 2 planetas próximos. Depois ele desloca 3 planetas em direção a ele. Os 2 primeiros, aparentemente, são como a Terra, sólidos, rochosos. Mas ele acrescenta algo diferente aqui, que não é nem rochoso nem gasoso. Isso aqui foi interpretado como uma dimensão do espaço-tempo, onde criaturas que têm o corpo composto, digamos assim, de energia, que está no mundo das partículas, eles viveriam nessa dimensão do espaço-tempo. Assim como nós, com um ciclo vital, nasce, cresce, reproduz, envelhece e morre. Essa outra parte, a oitava parte, o transmissor deles, aparelho transmissor é totalmente diferente. O de Arecibo é esse, o deles é esse aqui, que aí foram naquele agrogrifo surgido no ano de 2000, que ninguém tinha entendido o significado, e se descobriu que aquilo lá, eles anteciparam a informação de que era o aparelho transmissor. E o diâmetro do aparelho, enquanto do Arecibo era de 306 metros, o deles, totalmente desconhecido do nosso, é de 850 metros. Muito bem. Nós vamos assistir um filme agora que vai ilustrar um pouquinho isso que eu falei. E depois voltamos. Dez minutos. Precisa de som? Por favor. Espera um pouquinho só. Na parte de cá. Pessoal, eu vou pedir para vocês. Nós vamos ter o sorteio de livros no final para vocês preencherem a ficha de inscrição.
at a field overlooking a wheat field, in fact, where there was a major crop circle at a place called Alton Barnes, very close to Stonehenge in England. There were 8 of us, scientists and engineers, some of whom are employed by the US government here. And what happened, at great surprise, out of absolutely nowhere, swooped a large British military army helicopter, bristling with technology, as of course many of them of course are. But he came in very, very close to us. We had no idea what he was up to at the time. We thought maybe initially that he was taking photographs of the crop circles that were already there. But he came to within, I would estimate, 40 feet of our heads, and there was nothing short, I mean, it was nothing short of harassment. I think there was a major attempt to move us out of that area. I had no idea why they would want to do that, because I've lived there for 48 years. As if one wasn't enough, and the downdraft literally was pushing the hedge row alongside onto our vehicle, a second one swooped in behind him. These army helicopters were pushing us, attempting to push us out of the area. As we moved up the highway, as a public highway close to this field, they followed us behind the hedgerow. But then we stopped, and one of them moved away rapidly from us over the top of this large pattern and moved up to approach a small sphere of light, pulsing. I would estimate it was probably 18 inches or so in diameter, pulsing, and the helicopter came right up to it. It couldn't possibly have missed seeing it, and in one frame of the film has simply disappeared and is now behind the helicopter. The helicopter appears to maneuver itself on its own axis to get a better view of this, because it's been now behind it. The second helicopter is in touch, of course, by radio control, by radio communications, and is being told to back his helicopter up as opposed to turn it. You can see he changes his mind and reverses his helicopter until this ball of light is now right in front of him again, and it simply disappears. With that, they hung around the area for just a few more minutes, and both of them made away. It is obviously an assumption. If I were pushed hard on what I thought they were doing, I would be, I think, forced to say that it seemed as if we were unwelcome. We had walked into an area where they were already engaged in something involving this very small ball of light, which we have not only been reported, had reported to us many times by people in that area. 2 major patterns were already in the field, and the following day a number of more major patterns appeared in that same area. What is it that the government of the United States knows and wants to keep us, the public, at a complete arm's length distance from? If they have an understanding of what type or types of non-human intelligence are interacting with our planet, I'm nervous about the fact that they have kept a policy of silence, disinformation, and ridicule on phenomena that they themselves have been studying intimately for 50 years. Since the beginning of the 90s, the overnight appearance of crop markings has increased exponentially. Scarcely a day goes by that a new formation is not reported somewhere in the world. Even more amazing have been the changes in the patterns, from simple circles and rings to markings that are, with each new report, growing in size and complexity. More importantly, the phenomenon has shown intelligent reaction to the theories of the researchers. When it was said freak winds on hillsides caused the circles, the crop circles moved to flat, open areas. When men armed with planks of wood were suggested as the culprits, circles developed in canola, one of the most brittle plants possible. If balloons were said to have been the means of making the circles, they would suddenly appear directly beneath high-voltage wires. At the height of the hoaxing, an American tourist etched out huge letters on the side of a hill, "Talk to us."
The answer came back a few days later when a most bizarre-looking formation resembling Hebrew script appeared at Milk Hill. The Milk Hill script is unusual as a crop circle, primarily because it doesn't look like a crop circle. It's actually the closest that the circle makers have actually used to a significant language form that we can recognize. Now, this language form was actually analyzed by 12 scientists using 40,000 different permutations or words, and using every conceivable language known to mankind. What they finally came up with was 2 words that were written in a very unusual form of Latin, and also written in the fields in a Freemasonic script. This is a special alphabet that was designed by the Freemasons as a form of communication, at least eight centuries ago. The meaning of these glyphs was that they actually came up as 2 different words, and the words read apono astos, which translated into English means we are opposed to cunning and deceit. Now, this is very significant because at the time that Milk Hill script appeared, it was 1992. This was at the height of the hoaxing, just after Doug and Dave manifested through the media. So it's quite a significant message considering the time in which it came. There is no doubt in my mind that the crop circle makers are remarkably intelligent. I've been teaching geometry, architecture and design for my whole professional life, and the markings I see in the crops embody a wisdom and understanding and a skill beyond my wildest imaginings. We are getting levels of inventiveness and continuing creativity which I believe is beyond human capacity. But if these images are being created by visitors from other planets, it represents major change. It has always been the assumption that these visitors wanted to keep out of sight. Now they are deliberately leaving their fingerprints all over the crime scene. Why? Why would visitors from another world suddenly want us to know of their presence here? Is this all evidence that someone is trying to communicate with us? If communication is the goal, what is the message? And if there is a clearly identifiable message, where does it come from? And what does it mean to you and me, to our future, to the future of the world? After thousands of crop markings around the world and nearly 30 years of serious research, the crop circles are still a mystery. And in spite of a host of copycat pranksters and hoaxers, their work still has only superficial resemblance to the originals. Careful and serious analysis of all formations clearly identifies specific differences that sets the authentic apart from the imitation. The internal crystalline structure of affected plants, highly unusual polyembryonic development within the grain, bizarre aerial phenomena observed around authentic sites, plant spirals layered alternately clockwise and counterclockwise. These and other anomalies help researchers determine which circles can be described as genuine and which are labeled as hoaxes. And current evidence seems to suggest that crop circles are created by some sort of aerial phenomena. But much of what we've learned about the formation of crop circles has been based on eyewitness testimony. A young woman told us about a globe-shaped UFO from which came a beam of light she described as being brighter than white. A beam of light which struck down across the dark sky into a field near the ancient man-made mound of Silbury Hill, a 6,000-year-old mound. And in that field was discovered the next morning a Celtic cross pattern of crop circles. Eyewitnesses to crop circles forming are relatively rare, but a young man in the Netherlands witnessed 3 forming last summer in a field directly behind his house. What he saw in the first case was a pinkish-purple football-shaped light come in over the field around 2 o'clock, 2:30 in the morning. It then became stationary. He saw it expand, and there was some sort of a discharge from it down to the crop surface. He explained it to me like the shuttle, like the shuttle. He went out into the field immediately, and the ground was still hot to his touch, and there was a crackling noise in the air. Several people claim to have witnessed the formation of crop circles and state they did not see any silver discs or globes or tubes floating in the sky above them. In fact, all they saw was absolutely nothing.
was causing this effect. There was no whirlwind or anything like that. And so it truly seemed that the stalks of grain were simply falling over of their own accord. We have more than 70 reports worldwide of people who claim to have seen things form. People describe frequently a buzzing sound. They will see the plants oscillating, whiplashing, and suddenly the effect takes place. And in less than 15 seconds, like opening up a fan, a cooling fan, the plants are swirled and are lying to the ground. Many people describe seeing glowing lights, beams of light entering the area. Some describe as the golden ball of light enters the area, a loud explosion, a loud retort, a bang, at the same time as this particular effect takes place. Do these experiences with some unseen force tend to enhance the idea of UFOs being the instigators? Why would a UFO leave such a visible sign of its being there and then just disappear? On the other hand, we have many reports of people watching UFOs that do that very thing, just simply vanish. Or is there some reason why the crop markings must be made without its source being detected? Perhaps the only real evidence people would believe, would have to come from a team of recognized experts who have actually witnessed the formation of a crop marking. The Centre for Crop Circle Studies kept a close watch on the English countryside throughout the summer of 1991. On June the 22nd, 3 of the observers spotted a glowing orange or golden ball hovering in the sky, then moving away at a fantastic speed. Unfortunately, there were no crop markings that appeared on that night, but other markings had appeared on other occasions within just 1 kilometer of that location. Colin Andrews and his surveillance team were more fortunate. We set up a sophisticated surveillance operation in 1991 in which we deployed radar, low-light cameras, infrared, and we even stationed some dogs from a nearby farm in the field there. We secured the whole field with security, intruder infrared beams, and we're convinced that no human being certainly could enter that area without us knowing about it. But early that morning, we had fog formed, and without any effect on any of the equipment, no radar returns whatsoever, from the center of that fog as it melted away was indeed this intricate pattern. Is that the purpose of the crop markings? Just to be seen? Or is there some message for humankind? As the years have gone by, the crop markings have been changing. They've been becoming increasingly complex and increasingly pictographic. In fact, many people now refer to all crop markings as agriglyphs, which simply means crop writings. If these are deliberately made symbols, it is logical to believe they have a specific meaning. The quest for the origin of these magical, mysterious formations continues. In the summer of 2001, there appeared 2 astounding crop circles. Could they be, as some researchers believe, nothing less than a message representing contact from an extraterrestrial civilization? Is it possible that they are in fact a scientific reply to a long-distance call sent into space decades ago? Many researchers now believe that's exactly what occurred in the late summer of 2001. But the origins of this astounding celestial connection go back to the year 1974. This was an amazing and challenging undertaking. Imagine the task trying to formulate a message that you can send via radio telescope that will go out to someone who can't even understand English and even comes from another planet. The message was designed to be sincere, straightforward and non-threatening, a form of simple hello from planet Earth. It was the first message sent with the express intention of communicating with an alien civilization somewhere. Devising this message became a task for a small group of academics at Cornell University, led by Frank Drake and the late Carl Sagan. The message would be beamed into deep space from a 300-meter dish built into a mountain by the National Science Foundation at Arecibo, Puerto Rico, the most advanced radio telescope of the day. But in facing such a daunting task, just how do you decide what to put into the message, and in what form do you send it? Early on, the Cornell scientists made 2 basic assumptions. One, if there was a distant civilization capable of receiving and decoding a basic message,
that civilization had to be, at minimum, somewhat scientifically advanced. The second assumption was that if there was anything close to a universal language among scientifically advanced civilizations, it would have to be the language of mathematics. The message devised by Drake and Sagan took the form of a cleverly devised binary sequence. This Morse code-like message had to be easily recognisable by any alien scientist as being a message and not just the random noise of space. The Arecibo message that was eventually sent showed that our numbering system on Earth used a base of 10. This then became the means to deciphering the rest of the message. Another part of the coded message identified the atomic numbers for hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen and phosphorus, these being the most commonly occurring elements on our planet, the building blocks of human existence. Also included in the transmission was the molecular composition of human DNA, along with a depiction of the double helix DNA strand. The radio message also transmitted information about the human race, such as our form, the average height of humans, and also the population of Earth when the message was sent. One of the controversial inclusions in the message was the identification of our solar system as having 9 planets, and that this message was originating on the 3rd planet from our Sun, the star at the centre of this solar system. The problem that some scientists had, along with government and military officials, was that of a security risk, in that if we transmit a message out into space, we don't know who's going to pick it up, be they a friend or a potential foe. Anyone can decode the message and possibly even come to visit. On November the 16th, 1974, the Arecibo message, consisting of 1,679 pulses of binary data, was transmitted into space and took a little under 3 minutes to transmit. This signal was repeated a number of times over the next few days. The message was aimed at what was thought to be our best hunch, a star cluster called M13, which consists of 300,000 stars in the constellation of Hercules. The Arecibo message was later transmitted on several more occasions. Also, a gold-plated plaque displaying a similar message was affixed to Pioneer 10 and 11, the first 2 NASA scientific spacecraft, whose trajectories would carry them beyond our solar system into unknown space. The burning question being asked 27 years after the first Arecibo transmission was, have we in fact now received a reply in the form of a crop circle in the English countryside? In the intervening years, crop circles have become increasingly complex and have even contributed to new geometric theorems. Had someone, somewhere out there, received the message and created a response? Not all crop circles are discovered right away, and the fact is they are hardly ever expected to be related, even if they appear in adjoining fields. But all that changed in August of 2001. Astronomers in the Chilbolton Radio Observatory were looking right out their front windows at what appeared to be binary code laid down in the wheat field. And only 5 days before, on August 14th, they had seen a shadow out in the field, and nobody had looked to see what it was. But by August 20th, with this binary code staring them in the face, so to speak, through the windows of the observatory, phone calls went out, people went up in airplanes, and what they saw startled everyone. The Chilbolton Radio Telescope Complex was built in 1965, originally funded by Cornell University, the same institution where Carl Sagan and Frank Drake devised the Arecibo message. The facility is situated adjacent to privately owned lands and is surrounded by a high barbed wire fence. The crop markings were easily visible from the Chilbolton complex. It was far from an ideal location for any hoaxers to secretly carry out the making of 2 complex crop formations during the brief nighttime hours of summer. And what did investigators make of the markings? Was there evidence within the formation that suggested an extraterrestrial origin? This is what was in the field out in front of the observatory, and this is what astronomers from Cornell University prepared to send out in binary code from the Arecibo Radio Observatory down in Puerto Rico on November 16th, 1974.
A close examination showed that the two code formations were only similar, but not the same. So what were the significant differences of the patterns in the Chilbotin crop formation compared to the 1974 Arecibo transmission concerning the message's planet of origin? Well, as you come up into where we had a solar system showing our sun over to the third planet is raised up, third planet from the sun, Earth, and we put a little humanoid figure up there and we indicated how high it was and the population. You come over into the photograph of the field in August of 2001, and here's the square for the sun. You come over 2 planets, and the third planet, the fourth planet, the fifth planet are all raised, as we did in our 74 transmission, indicating perhaps that something is saying we have 3 planets inhabited somewhere. And what about the human figure represented in the original Arecibo code? How has the Chilbotin code responded to that part of the message? You come to the same position that we indicated a human, and over here it is very odd. If this is a head, it's much, much larger than a human head, and it seems to indicate some kind of arms, a torso, and legs, but with a completely different layout compared to us. This is extraterrestrial, and this is communication. But if these are messages, an attempt to communicate with us through mathematics or art, what is it the messengers are trying to say? And is there any way to decipher the code? Many people believe that the meaning of the markings is related to the place where they are found. For example, in England, the vast majority of the markings have appeared in the area around Stonehenge, and also Selbury Hill, which is Muito bom. UFOs lá em Arecibo, na Inglaterra, em Chilbotin, foram vistos diversas vezes. Isso aqui é uma fotografia de um deles. Eu conheço apenas 2 fotografias. Essa é uma delas, feita em 26 de abril de 1996, 5 anos antes de aparecer a réplica. Mas os testemunhos são constantes, são muitos, de que aquela região ela é sobrevoada por objetos voadores não identificados. Vamos aqui agora observar as principais objeções, porque uma parte acredita, outra parte acha que não é verdadeira. Isso aqui resolve pelo menos 90% das perguntas, porque geralmente a coisa é mais ou menos repetitiva. A primeira questão é o seguinte: não seria uma farsa isso que aconteceu em Chilbotin, ao estilo do Doug e Dave, aqueles 2 senhores que fizeram à mão e com o pé aquele agrogrifo? Se é uma farsa, não tem prova nenhuma de que seja. Por quê? Por que não tem prova nenhuma? Porque a polícia inglesa teve investigando a fundo. O pessoal das Forças Armadas também. Não foi preso ninguém. Ninguém respondeu processo de nada. Então, como é que pode ser uma farsa, se não tem suspeito nenhum de ter feito aquilo? Para os ufólogos que estudaram a fundo o problema, a questão, aquela incidência, não é uma fraude, é algo verídico, mesmo porque nós precisamos entender que a polícia conversou com os seguranças do radiotelescópio, conversou, verificou, bom, talvez eles não fizeram a ronda, então vamos ver lá no circuito de televisão, circuito fechado. Viram um fio, bom, pode ser que aquele que está no circuito fechado dormiu. Bom, então vamos ver as fitas, que ficaram registradas, gravadas.
Como num prédio de apartamento aí nós temos aquele circuito fechado e eles gravam o que acontece, e quando acontece um crime, a polícia vem atrás e acaba resolvendo uma parte dos casos, ali também tem filme gravado. Foi observado tudo, mas não foi achado nada. Não tinha absolutamente nada, mas o desenho estava lá. Então, na ufologia se afasta a hipótese de uma fraude. Não foi algo feito pelo homem. 2. Se os ETs receberam a nossa mensagem de Arecibo, por que eles não responderam com uma transmissão de rádio? Por que não responderam com o radiotelescópio deles? De maneiras que a gente pudesse receptar aqui e lá em Arecibo, ou então lá em Chibonton, seja lá onde fosse. Por que preferiram fazer um desenho na plantação, uma coisa que não é, que gera dúvida, parte acredita, parte não acredita? Se eles quisessem se manifestar mesmo, não teriam que fazer alguma coisa, não darem uma prova inequívoca? O porquê disso nós não sabemos. Mas nós podemos supor. Vamos imaginar o seguinte: se nós estivéssemos em casa assistindo o Jornal Nacional e tivéssemos uma prova inequívoca da vida extraterrestre, se eles quisessem dar uma prova inequívoca, parasse a transmissão do Jornal Nacional e entrasse um ET na tela, dizendo que ele vai chegar aqui na semana que vem, o que aconteceria? Esse mundo aqui viraria o caos. Sabe por que viraria o caos? As indústrias aeroespaciais, a Bolsa de Valores cairia no dia seguinte. Porque as indústrias aeroespaciais que fabricam aviões, helicópteros, ficariam todas obsoletas. Porque uma civilização que pode chegar à Terra com naves espaciais vindo de tão longe, deve ter um sistema de transporte que a nossa indústria ficaria muito para trás. Não teria nada parecido. A empresa farmacêutica aconteceria a mesma coisa. Porque uma civilização muito adiantada seguramente dominaria a engenharia genética completa. Tudo que nós temos aqui de remédio ficaria tudo obsoleto. Doenças que hoje são incuráveis, eles já teriam superado há muito tempo. Então, meus amigos, isso geraria o caos. As religiões todas ficariam, com poucas exceções, ficariam ultrapassadas, porque estão centradas muito na terra. O homem foi feito à semelhança de Deus. E o alienígena? Eu fico pensando como é que seria feito a nossa catequese. Fico imaginando. Porque, afinal das contas, né, em 1500, quando os portugueses vieram para o Brasil, encontraram os índios que estavam cerca de 10 mil anos atrás, em cultura. E para onde foi a cultura do índio? O avatar dos índios, que era o sol, a lua, as estrelas, este deixou de existir. Passou a existir para eles, de uma hora para outra, o avatar da civilização desenvolvida. Porque uma civilização avançada, ela subjuga a outra, não porque queira, mas pela força dos seus valores culturais, pela sua tecnologia. É algo absolutamente natural. Então, muito provavelmente, essas entidades não fizeram contato, porque a força da cultura delas nos subjugaria. Talvez fizessem a coisa de uma maneira assim, sem uma prova definitiva, que é justamente para nós estarmos aqui, conversando, discutindo, amadurecendo a ideia. Uns aceitando, outros não. E da força do diálogo, da discussão, é que acaba se aceitando, se vislumbrando possibilidades futuras. Nós não sabemos, só podemos raciocinar, pensar que talvez seja assim. Por que eles são tão semelhantes a nós? É interessante essa pergunta. Não deveria ser diferente? Parece que sim, porque, olha, quando a gente vai no zoológico,
a gente vê ali uma quantidade enorme de animais. O mais parecido conosco é o chimpanzé. Mas ainda assim, embora digam que o DNA é muito parecido, ainda assim ele é bem diferente. E para nós seria no mínimo curioso que uma criatura inteligente não fosse assim como a gente, com cabeça, tronco e membros, mesmo porque o homem difere dos animais, por uma razão, parece que há um consenso científico. Numa determinada época da evolução, ele conseguiu se alçar. E pelo fato de conseguir caminhar grandes distâncias, isso facilitou o desenvolvimento do cérebro. Pelo fato de ele trabalhar habilmente com as mãos, o cérebro se desenvolveu ainda mais. Então ele acabou tendo um hardware, uma máquina mais capacitada a absorver informação e a desenvolver outras informações, desenvolver conhecimento. E para nós seria curioso mesmo que não tivesse, que o alienígena não fosse parecido conosco, porque talvez o padrão inteligente, talvez a gente seja inteligente exatamente porque temos dois, caminhamos erguido e porque trabalhamos com a mão, com as mãos, habilmente, e isso desenvolveu a inteligência. Talvez seja um requisito. É possível que seja, mas é possível também que não seja. Talvez a pergunta, por que eles são tão semelhantes a nós, talvez esteja errada. Talvez é nós que sejamos parecidos com eles. Afinal das contas, vocês estão lembrados nas escrituras daquele homem antigo de 4.000 anos, 5.000 anos, que ele dizia que o homem foi feito à semelhança de Deus? E se ele confundiu numa parte lá das escrituras, eu não estou querendo dizer que Deus não exista, nem que não existe espírito. O que eu estou querendo dizer é que talvez, numa determinada época, ele confundiu seres extraterrestres com Deus. Por que não? Quem se recorda do Antigo Testamento, o Gênesis, número 6, capítulo 6 do Gênesis, do começo, do 2 até o 7, 8, oitavo versículo, vocês vão encontrar ali uma parte que diz o seguinte, que os anjos estiveram na terra, os filhos dos deuses estiveram na terra, e viram as filhas dos homens, gostaram delas, e com elas tiveram filhos, e nasceram gigantes. Ora, uma criatura espiritual, naturalmente não vive inseminando mulheres, deveria ser alguém físico. Então, a julgar por essa informação, pode ser que, na antiguidade, esses seres estiveram aqui. Então, se eles estiveram aqui, não são eles que são parecidos conosco, mas somos nós que somos parecidos com eles. Quarto, a mensagem de Arecibo foi enviada ao aglomerado M13. Bom, mas o M13 não fica a 25.000 anos-luz de distância? Como é então que a resposta chega 27 anos depois? Não demora, a velocidade da luz iria 25.000 anos para chegar e para devolver precisaria de mais 25.000 anos. Afinal das contas, como é que chega 27 anos depois? Não tem algo errado nisso? Olha, aparentemente sim, mas nós precisamos considerar talvez outras coisas. Se descobriu que no aglomerado de Hércules, a estrela tem, no caminho, tem uma estrela próxima que fica a 26,4 anos. Essa estrela, ela poderia ter um cortejo de planetas, e poderia ter, talvez, desenvolvido vida. E se esses herculanos aí dominam a dobra espacial, porque, afinal das contas, se o espaço dobra, deve ter uma quarta dimensão, né? Senão, como é que seria possível o espaço dobrar? E o espaço dobra. Uma massa dobra o espaço. O nosso Sol dobra o espaço. Por isso existe movimento de planetas. E se eles dominam os buracos de minhoca, que é a teoria do
conhecidíssimo Stephen Hawking, que não é ficção científica, mas é teoria científica, e está lá no livro dele, Uma Nova História do Tempo, capítulo 4 ou 5, não me recordo agora, vocês vão encontrar lá que seria possível viagens quase instantâneas. Nós não sabemos como fazer isso, mas talvez alguém já saiba. Alguma civilização que seja muito mais antiga que a nossa, talvez já saiba. Por que não? Afinal das contas, o Australopithecus de 5 bilhões de anos atrás, nós somos descendentes deles. Eles não tinham cérebro como nós temos. Eles não tinham nem capacidade para saber o que é que eles seriam em 5 mil anos. Entretanto, nós estamos aqui. Nós também, talvez, não tenhamos o cérebro suficientemente desenvolvido para sabermos o que nós faremos daqui a 5 milhões de anos. Talvez o nosso cérebro ainda esteja em desenvolvimento. Quem é que pode garantir que não? Afinal, aquele que diria não, talvez esteja contrariando a teoria evolucionista. Muito bem. Além dessa possibilidade, se as manifestações todas de UFOs indicam que eles já estão aqui próximos à Terra, se uma sonda recebesse a informação que foi mandada de Arecibo, eles também poderiam responder. E se eles tiverem uma base em algum planeta do nosso sistema solar, camuflada, sem que nós saibamos, ou em alguma lua, principalmente de Saturno, de Júpiter, eles poderiam também responder. Então, meus amigos, é dúvidas e mais dúvidas. Enquanto alguns falam que sim, outros falam que não. E o importante é que a gente consiga discutir um pouco isso, como nós estamos fazendo aqui, prós e contras, para chegarmos a uma, digamos assim, a vislumbrarmos, às vezes, até as nossas possibilidades futuras. A leitura indicada é este livro, Os Escolhidos. O filme que eu passei hoje é esse que está aqui, Mensagens Cósmicas. Esse livro aqui também indicado, o Enigma dos Círculos. E essa Lezioni dai Campi di Grano, de Corrado Malanga, é o que tem de melhor para a decodificação de códigos binários. Está na língua italiana e é facilmente achado na internet. Você coloca no Google isso, Lezioni dai Campi di Grano, de Corrado Malanga, e vai obter a informação num PDF muito bom. Perguntas, me coloco à disposição. Obrigada, Pedro. Infelizmente, nosso tempo está esgotado. Serão algumas perguntas só, tá? Para a gente dar início à nossa noite, que tem o gênero, a próxima palestra. Boa noite. Tem um monte de perguntas aqui, mas vou fazer... Sou eu aqui. Comece pela primeira, vai. Primeira. Posso fazer uma só ou 3? Não, uma de cada vez. Uma só, tá bom. Então, a primeira é, por que silício? Por quê? Silício. Essa é uma pergunta que cada um tem uma resposta, mas os estudiosos do assunto chegaram à conclusão de que talvez esse seja o futuro do nosso DNA. Por que o futuro do nosso DNA? Nós temos diversas próteses, né? Próteses ósseas, prótese dentária, que nós usamos sempre que necessário. Mas nós não temos ainda uma prótese para gerenciar sistema circulatório, sistema nervoso, etc. Então tem alguns que dizem o seguinte, que o silício acoplaria facilmente no fósforo. Exatamente. E se ele conseguir acoplar no fósforo, entrar no DNA, nós teríamos um silício orgânico no corpo. E ele faz a ligação semelhante que teria a possibilidade de encaixar um silício inorgânico, como esses microchip de computador. Então seria possível, mas isso fica no campo da ficção científica. Mas
é uma resposta, pelo menos, né, que talvez seja esse o futuro, de que alguém que tenha algum problema específico possa alterar o seu DNA com a introdução do silício e receber uma prótese para gerenciar sistemas que hoje nós não conseguimos. Boa noite. Segundo a mensagem que eles retornaram, os 3 últimos planetas do Sistema Solar é os mesmos. Tem como ser aquela dimensão, tipo, ser um paralelo a essa que eles colocaram lá? Paralelo? Na mensagem, O que eles colocaram na mensagem são 2 planetas rochosos, né? E um terceiro que, como é vazado no meio, ele não é nem um planeta rochoso, nem um planeta gasoso, como nós mandamos na mensagem. Então, a única interpretação que foi dada lá, e que é mais aceita, é de que a informação é de que eles seriam também originários de uma dimensão do espaço-tempo. Aqui comporta alguma coisa mais científica, digamos assim. Você sabe que o nosso universo, a gente arredondando números, tem 15 bilhões de anos. A nossa Terra se formou 10 bilhões de anos depois. Então, o universo passou, pelo menos nas proximidades da Terra, na fase de energia. Depois da Terra solidificada, demorou 1,5 bilhão de anos para surgir a primeira bactéria. E depois que surgiu a primeira bactéria, até ela se transformar em homem, assim como nós, realizadores de tecnologia, passaram-se 3,5 bilhões de anos. Ou seja, demorou mais a evolução, 3,5 bilhões de anos, do que o surgimento da vida em planeta sólido como o nosso. É possível que, assim como a vida eclodiu enquanto a matéria como massa, é possível que a vida também possa ter eclodido enquanto na fase de energia. Enquanto em subpartículas, podemos dizer assim, para ficar bem mais entendido. E se for verdade isso, fica explicado, inclusive, não só os seres alienígenas que vivem em corpos menos materiais, como também o espírito. Não sei se isso é suficiente para esclarecer um pouco mais a sua pergunta. Tem tempo para mais uma? Boa noite, Pedro. Boa noite. Eu não tenho dúvida assim, com relação à conclusão da fórmula de Drake. É muito mais provável que haja algo lá fora, outra civilização, do que a não existência. Mas eu tenho uma certa resistência com os círculos nos campos. E aí me surgiu uma dúvida muito básica hoje, que foi a seguinte: por que só no verão, né? Isso acontece entre abril e setembro lá, então é primavera, verão. E aí você deu um dado numérico lá interessante. 6 pessoas bem treinadas conseguiriam fazer um desenho razoavelmente complexo em 31 horas. Se a gente inverter isso, 30 pessoas fazem em 6 horas, e 30 pessoas não é uma empreitada muito grande, né? Então, a minha dúvida básica seria a seguinte: se há algum registro, eu sou praticamente leigo no assunto, se há algum registro de marcação aparecendo em outono e inverno, porque o verão acaba reforçando a hipótese do ser humano, que o cara vai lá de madrugada e faz. No inverno inglês, ficar lá, juntar 30 pessoas para ficar no inverno inglês baixando planta não seria uma coisa tão fácil. Há registros no outono e inverno também, ou sempre só no verão? Olha, as 30 pessoas que você falou, não se esqueça que teria que ter 30 pessoas e ninguém poderia ver essas pessoas. Então, quanto mais gente, mais fácil da gente ver. E ali, ninguém viu. Então, essa é uma outra dificuldade, né? As câmeras também não registraram. Então, quanto mais gente, mais fácil de você ver. Agora, por que no verão tem perguntas que a gente é mais dúvida do que certeza? Nós não sabemos, o certo seria perguntar para eles. Agora, nessa época, as plantas estão muito bem formadas. Então, é possível
se fazer desenhos melhores. No Brasil, por exemplo, em Ipuaçu, se não me engano, eu não estive lá, mas, se não me engano, foi em outubro. Foi em outubro, não? Foi em outubro. Foi a primeira vez que surgiu no Brasil um círculo, há 2 anos atrás, em Ipuaçu. O Jevaé foi convidado pelo prefeito da cidade, esteve numa escola, reuniu todos os professores, porque Ipuaçu é uma cidade pequenininha, e fez ali fez uma palestra, depois voltou de novo, fez uma série de palestras. Então, eu tenho a impressão de que pode ocorrer em outras datas. Agora, por que não se faz no inverno? Olha, no inverno eu vou te dizer uma coisa, eu já estive na Europa e morei na Europa durante 2 anos. É um frio danado, viu? Não tem plantação nenhuma. Eles colhem tudo. Então é um problema sério ali. Mas não tem uma resposta mais objetiva, mais dados objetivos para te dar, não. Agradecemos muito a presença de você, Pedro. Muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade.